chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula do nosso primeiro trimestre, a nona aula. Antes de iniciar essa aula, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos infinitamente pela Tua presença nesse momento, onde nós vamos estudar a Tua palavra. Senhor, te peço de abrir os corações que vão receber essa palavra e permite que ela possa brotar. Permite que ela possa ter um efeito na nossa vida, Senhor. Senhor, louvado porque Tu mesmo vai falar para Teus filhos nesse instante, Senhor. Nós vamos apenas ser um instrumento. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei, vamos iniciar a nona aula do primeiro trimestre. Um trimestre onde nós vamos estudando sobre o Espírito Santo. Hoje, o título da nossa lição é Vivendo o Fervor Espiritual. É um semestre particular, irmão, onde nós temos a oportunidade de aprender como aconteceram os fatos, né? Durante a descida do Espírito Santo, sua existência, né? A sua própria definição, o que é o Espírito Santo. Aprendemos mais sobre o nosso Pai, sobre o nosso Salvador. Aprendemos bastante sobre a Trindade. E nós temos um benefício próprio nesse trimestre, porque além de aprender sobre os fatos, a gente está buscando o crescimento espiritual, buscando encher as lacunas que tem na nossa vida cristã. O textuário dessa aula está em Efésios 5, versículo 18, e diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena do Espírito. Então, Paulo, ele está falando para várias pessoas nessa passagem. Dentro dessas pessoas tinha gente já batizada no Espírito Santo. E também tinha gente que não estavam batizados ainda. Então, para cada um desses grupos de pessoas, a sua fala, a sua palavra tinha um interesse. Para quem já estava batizado do Espírito Santo, encher do Espírito Santo se refere ao fervor que tem que continuar mantendo. Para quem não estava ainda batizado no Espírito Santo, a palavra de Paulo queria dizer buscar o batismo no Espírito Santo.
A leitura bíblica está em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há de contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo geral é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e a oração. O segundo objetivo específico é enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. O terceiro objetivo é prevenir a respeito da frieza espiritual. Então, irmãos, a nossa revista divide essa lição em 3 grandes partes. A primeira parte vai falar da importância da devoção. A segunda parte falará sobre a plenitude do Espírito Santo. É importante ter o Espírito Santo pleno na nossa vida. E a terceira parte vai falar a respeito da vigilância. Como saber que o Espírito Santo, os efeitos do Espírito Santo estão se afastando. Então, são as grandes partes dessa nossa lição hoje. Então, a primeira parte, que é a parte 1, que fala da importância da devoção pela palavra e oração. Inicialmente, temos ali o significado da devoção, que pode ser conferido em Mateus 26, versículo 41. É o apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração. Essa é a definição bíblica da devoção. É o amor pleno, o amor pela palavra, a palavra de Deus, e o apego ao jejum e à leitura da palavra de Deus, e a oração, porque a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, a igreja vive, desde o princípio, pela oração e o jejum. São mecanismos que o Senhor nos ensinou, que ensinou para a igreja, para buscar a aproximação do Senhor, para dialogar com Ele, para apresentar nossas necessidades, para glorificar Ele. Então, oração e jejum já fazem parte integral da igreja, desde o princípio, desde a criação da igreja. E tudo isso é válido espiritualmente, salutar para a vida cristã. Então, a oração e o jejum são salutárias para a vida cristã, mas tornam-se eficazes quando acompanhadas de santificação e de humildade. Então, a oração não pode ser uma recitação, uma coisa que a gente fala pelos lábios, sem saber a profundez. Não pode ser uma coisa que nós aprendemos a decorar. Não pode ser uma coisa onde nós vamos chamar a nossa atenção para jejuar. Não vou
divulgar, publicar para todo mundo que agora eu estou no meu 5º dia de jejum, no meu 10º dia de jejum, né? Tem que ser acompanhado da santidade, da santificação, da humildade. Santificação quer dizer, eu tenho que me sentir apto a conversar com Deus, senão não adianta fazer uma oração, né? O Senhor escuta a oração dos santos. Então, se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, algum conserto a fazer contra Deus, um pecado, minha oração não passa. Portanto, a oração, o jejum se torna eficaz quando acompanhada da santificação e da humildade, sem publicar que estou orando, estou jejuando. Prudência, sabedoria, de acordo com o versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe. A prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivos de exibição. Né? Não posso ir lá falar no rádio que agora amanhã vou começar o jejum. E tu me exibindo nessas condições. A oração e a palavra são um mecanismo que nós usamos para conversar com Deus. Então, tem algumas referências ali, 1 Coríntios 14, versículo 3 a 23. Nós vamos ver que a oração é pessoal. Né? Quando eu quero conversar com Deus, eu faço isso de forma pessoal. Também pode-se fazer uma campanha de oração, um culto de oração, onde a igreja se mobiliza para pedir alguma coisa ao Senhor, mas a nossa oração tem que ser uma coisa pessoal, uma coisa que a gente sente intimidade com Deus. Oração é a palavra também, pode significar profecia. Deus pode falar comigo para me transmitir essa mensagem para o seu povo, para a igreja, pela profecia. Atos capítulo 2, versículo 4 a 17, se entende de que forma Deus fala pela profecia. A oração também é o louvor, uma forma de louvar a Deus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A nossa vida tem que ser diferenciada das vidas do mundo. Temos que ter um contato permanente com o Senhor pela palavra. Né? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, Deus fala conosco, como lembra sempre o irmão Paulo, né? O irmão Paulo, durante suas aulas, sempre lembra que tem gente que reclama que Deus não fala com eles, mas pensa que Deus vai falar com eles como falava com Moisés, a voz alta, e pela palavra de Deus, e pela leitura da palavra de Deus, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Então, a nossa vida tem que ser diferenciada da vida mundana, né? Porque nós temos que buscar sempre um diálogo com o Senhor, falando com Ele pela oração e também escutando Ele pela leitura da palavra de Deus. A oração é a chave da vitória. Isso é a verdade, isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não adianta dizer que eu vivo uma vida espiritual abundante se eu não oro, se eu não peço orientação para o Senhor, se eu não dou graças ao Senhor para tudo, se eu não peço orientação para Ele sobre tudo que eu tenho que fazer, né? Se eu não peço proteção para Ele, se eu não reconheço que eu dependo dEle, não é uma vida cristã. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra, o pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência. Se a gente não entende que nós somos dependentes
de Deus, de tudo que nós conseguimos é porque Ele quer. Se a gente não entende dessa forma, fica difícil pedir alguma coisa ao Senhor. Fica difícil dar graças ao Senhor por ter conseguido alguma coisa. Então, é uma forma para entender que nós somos dependentes de Deus. O próprio Senhor Jesus tinha hábito de orar. Em Lucas capítulo 3, versículo 21, o Lucas 6, versículo 12, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo conversava com o seu Pai, conversava com Deus por meio de oração. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Oração não pode ser uma coisa que a gente faz uma vez por ano, uma vez por semana, na conversão, é só. Tem que ser espontânea e contínua. Tem que saber que a qualquer momento, se eu quiser pedir alguma coisa para Deus, é só dobrar meus joelhos, né, e orar. A qualquer momento, para qualquer situação. A leitura da palavra de Deus nos torna sábios, prudentes. Temos referências aí de 2 Timóteo e Salmo 119 também. A palavra de Deus nos ensina, ela nos livra do desconhecimento, né, do bem e do mal, o que pode nos levar à perdição, porque a palavra de Deus diz assim: seu povo padece por causa do desconhecimento. O viver sabiamente, esse exercício espiritual deve ser colocado em prática no dia a dia, diferentemente do nésio. Vede prudentemente como andais, não como nésios, mas como sábios. Como sábios. A última parte que fala da importância da devoção, como se remida ao tempo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 17. O comentarista traz uma breve explicação, uma breve explanação sobre esse versículo de Efésios 5, né? Faltou ali 5. O verbo eremir, primeiro dá uma definição, significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade, de acordo com Hebreus 11, versículo 15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheio de Espírito Santo, resulta no viver sabiamente. Porque se a gente está cheio de Espírito Santo, dificilmente podemos cometer um deslize. Nós vamos ser obedientes, nós vamos ficar atentos à orientação do Espírito Santo, portanto, faremos a diferença como alguém que não tem sabedoria. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra do Senhor, falar de Jesus às pessoas que ainda não o conhecem, e também falar do Evangelho, de acordo com Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Não precisamos dar maiores explicações, irmãos. Nós já vivenciamos várias situações que a gente fica perguntando, será que é o homem que faz isso? No nosso dia a dia, a gente se depara com uma injustiça, se deparamos com vários problemas provocados pelo homem, se deparamos com armadilhas de Satanás. Então, desde o tempo apostólico já existiam dias maus. Entrando então na segunda parte, irmãos, a segunda parte fala da importância de se manter-se cheio de Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estática a partir da conversão, pois a expressão cheio de Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir
como expressão cheios do Espírito Santo, que aconteceu durante a Pentecostes. Então, tem uma observação ali do comentarista. Ele diferencia cheio do singular do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é quando houve a descida durante a Pentecostes. Aí todo mundo se encheu de Espírito Santo, todo mundo que estava na sala, né? Estava cheio de Espírito Santo, começou a apresentar manifestações, sinais do Espírito Santo. É diferente de cheio de Espírito Santo, onde a gente busca manter essa chama acesa. Explicando um pouco, comentando Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz assim: não olhes para o vinho, porque o consumo de vinho tem consequências. Tira a pessoa de si, tira o controle, a pessoa começa a fazer qualquer coisa. Devemos lembrar da situação de Noé, o que aconteceu com ele, consequência do vinho. Se perde o controle, começa a fazer qualquer coisa. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Enquanto os outros perdem o caminho para voltar para suas casas, depois de uma festa, porque são bêbados, não reconhecem mais o caminho de casa, caem no caminho, se perdem em coma alcoólico. O crente tem que se cuidar dessas coisas. Esse tipo de atitude não é compatível com o crente. É por isso que a palavra de Deus diz: não olhe para o vinho, porque tem consequências. A pessoa faz isso sem querer. E isso não é compatível com o comportamento cristão. Mas enchei-vos do Espírito. Versículo 8b. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, todos já têm o Espírito Santo. Vamos ver de que forma mais adiante, algumas referências, né? Isso nos lembra também as primeiras aulas que nós tivemos para diferenciar a presença do Espírito Santo do batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo se refere à plenitude do Espírito Santo. Enche-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Tem que se encher do Espírito. Não pode ser uma coisa estática, como nós vimos lá na entrada da lição. Tem que ser dinâmica. Tem que buscar sempre os efeitos. Tem que buscar sempre as manifestações do Espírito Santo. Na próxima parte nós vamos ver que se isso não ocorre, existe um resfriamento que não é agradável para o cristão. Então não podemos confundir o batismo no Espírito Santo com o cheiro de Espírito, de encher do Espírito Santo. Quando não temos, a gente não fica vigilante com a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente cai na frieza espiritual. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão. Então, testemunha transbordante. Se alguém está cheio de Espírito Santo, não dá para desconhecer. Uma pessoa alegre, uma pessoa que busca louvar a Deus, uma pessoa que busca expressar a sua alegria para a vizinhança. É uma pessoa que busca falar com Deus
nos cânticos, fala com Deus. Uma pessoa que glorifica a Deus é uma coisa aparente. O apóstolo Paulo está falando de como identificar que alguém está cheio do Espírito Santo. Se o cara pergunta, tem que voltar para mim também. Como que eu posso identificar que eu estou cheio do Espírito Santo? Porque não posso me achar um fiscal para identificar quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. O primeiro desafio é eu mesmo saber que agora não estou mais cheio do Espírito Santo, porque me faltam essas características. Eu preciso descobrir que estou em paz com o Senhor, porque eu continuo cheio do Espírito Santo. Então, os cristãos expressam por meio de hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas, nas promessas divinas. Tem que ser expressada, tem que se identificar isso no nosso dia a dia. Não podemos cantar só lá na igreja, quando a gente vai ofertar durante o louvor, e mesmo durante o louvor, mal a gente consegue cantar lendo na harpa. Então temos que achar formas de sermos completos, né? Expressar a nossa alegria, expressar o reconhecimento, né, das coisas que Deus faz para nós, pelos hinos, testemunha transbordantes. Né? Canto com alegria. Também precisamos dar graças a Deus para identificar que alguém está cheio do Espírito Santo, alguém que reconhece tudo que Deus faz para ele e agradece. Alguém que não é ingrata, né? Alguém que recebe vários favores de todo mundo, não agradece nem a essas pessoas, nem a Deus. Pensa que consegue tudo pelos seus esforços, né? E dá graça em tudo. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com Efésios 5, versículo 20. Outra característica que é bastante difícil, né, é a sugestão. A sugestão é a submissão. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos capacita nessa sujeição. Então, a sujeição é o dever do cristão. Precisa se submeter às autoridades constituídas, tem que respeitar a hierarquia, tanto na igreja, tanto na sociedade onde eu vivo, tanto na nossa empresa. Se a empresa é uma empresa do crime organizado, não é a empresa certa para mim trabalhar. Eu tenho que sair dessa empresa. Tá? Agora, quando eu trabalho numa empresa, tá, uma empresa normal, eu tenho que me sujeitar à hierarquia, eu tenho que ser obediente, não pode ser alguém que se torna um líder negativo, que se junta às pessoas que fazem um motim na empresa, que fazem greve para fazer uma paralisação, né? Uma desobediência em massa. O cristão não pode se encontrar nessa situação. O cristão não pode se encontrar nessa situação. Trabalhei numa empresa onde eu me surpreendi. Na primeira semana, já existia um problema do gestor anterior. Daí, quando eu cheguei, depois do almoço, achei um monte de gente na frente da minha sala. Perguntei, logo já tinha feito a entrevista com todo mundo para conhecer quem eram meus colaboradores. Eu conhecia um por um, os cristãos também, os não cristãos, eu conhecia todo mundo depois de entrevistas que eu fiz. Mais de 80 funcionários, todo mundo parado ali, sem trabalhar.
Daí alguém me diz que o pessoal está reclamando hora extra, reclamando um monte de coisa que eu fui firmado uma gestão anterior, um monte de coisa, agora não querem trabalhar. E tinha todo mundo aí, os cristãos juntos. Daí eu pedi orientação para o senhor para me dizer o que eu deveria fazer. Empresa parada, entregas para serem feitas, né? Nas horas seguintes. Daí me veio uma ideia. Eu chamei um irmão crente que estava junto. Chamei ele. Ele respondeu. Perguntei para ele se ele tinha algum problema com a empresa ou com a gestão. Ele disse para mim, não tem nenhum problema, nem com a empresa, nem com a gestão. Disse para ele, então vai trabalhar. Ele virou as costas e foi trabalhar. Chamou o segundo, tu tem problema comigo? Gestão, estão paralisando aqui, estão parando, alguém não mandou uma solicitação para falar comigo, apresentar um problema, mas todo mundo está parando aí de repente. Tu tem algum problema com a empresa ou comigo? Não, então volta a trabalhar. Chamei todos os crentes, fiz a mesma pergunta, todo mundo dizia não. Então você não tem motivo para parar de trabalhar, volta a trabalhar. Então os crentes prontamente foram trabalhar, obedeceram aquilo que eu tinha definido. E os outros seguiram, começaram a chamar os não crentes também. Um fulano pelo seu nome, tem problema? Não, tem problema até chegar aqui um mentor. Chegou no mentor ali. Tem problema? Pois é, respondeu assim. Então disse para ele, vem falar comigo em particular, vamos ver qual é o teu problema. Então dá para identificar num público grande os crentes como se comportam. Às vezes, Deus ajuda pelo Espírito Santo a tomar uma atitude também. Eles foram lá juntos, né, para parar, mas a partir do momento que nós combinamos que agora vai trabalhar, se não tem nada, obedeceram. Isso é a vida cristã. Se o líder fala, tem que obedecer aos superiores, a hierarquia. A mesma coisa na igreja. Quando nós temos um pastor presidente, aquele ali é o nosso maior pastor para dirigir a igreja. Então não podemos escolher aqui pastor obedecer, aqui pastor não obedecer. Então, irmão, tu concluindo a nossa aula, primeiro trazendo um lembrete aqui sobre o batismo no Espírito Santo, e para chegar a falar da plenitude, né, e do resfriamento do Espírito Santo, que são coisas que são muito perigosas na vida cristã. Então, aquilo ali é uma figurinha, né, que parece que tem 2 olhos, um nariz e uma boca, mas não é. Nós queremos diferenciar aqui a presença do Espírito Santo nas nossas vidas como o batismo do Espírito Santo. As 2 coisas são essenciais para a vida cristã: a presença e o batismo. Inicialmente, nós todos, conforme falou a palavra de Deus no começo, nós todos temos a presença do Espírito Santo até antes da nossa conversão. Depois da conversão, a gente busca o batismo do Espírito Santo. Então, tem de ser 2 coisas. A presença, que é reservada para todo mundo, até antes da conversão. O batismo, né, que se consuma depois da conversão, o batismo nas águas ou antes, o batismo no Espírito Santo. Tudo isso ali vai promover algumas evidências. Na presença, como eu falei, ela é disponível para todo mundo aqui, de acordo com João 5, versículo 8, 5 a 8. Então, a presença do Espírito Santo está disponível para todos. A salvação para todos. Porque o Espírito Santo que impulsa o não convertido a entregar sua vida. E porque ele está presente em todo mundo.
E o batismo, então, também está disposto para todos, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 18, Atos 2, versículo 38 a 39. Só que, depois do batismo, nós vamos ter uma capacitação. O batismo no Espírito Santo vai trazer uma capacitação para nós. Essa capacitação tem algumas referências, os irmãos podem ler, Lucas 24, versículo 49. Uma delas, o Atos 10, versículo 44 a 48. Nós vamos encontrar ali os dons, nós vamos ver vários recursos que nos capacitam, para a obra do Senhor. E não basta receber essa capacitação, é importante enxergar as evidências. Essas evidências que fazem parte, então, irmãos, do que a gente vai falar de fervor. O fervor, ou então, se encher do Espírito Santo. Uma das evidências para quem está batizado, que já tinha a presença do Espírito Santo, é o trabalho dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, evangelização, porque não é qualquer um que se levanta para ser porteiro, não é qualquer um que se levanta para ser diácono. É trabalhoso, irmãos, mas o Espírito Santo nos capacita a fazer isso, a ensinar, a orar para os outros, a prestar socorro. São evidências, porque o Espírito Santo vai nos guiar no dia a dia para fazer isso. Ele nos dá poder de expulsar demônios, poder de evangelizar, espantando a vergonha, e principalmente, irmãos, o fervor que está ali em vermelho. O fervor tem a ver com a nossa aula de hoje, que é manter acesa o Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo ortográfico aqui, irmãos. A primeira linha ali, a presença do Espírito Santo. Vamos ver que ali tem uma escada. Aqui está no nível mais baixo, onde tem o primeiro boneco ali. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas está sempre presente, até para os não convertidos. Depois da conversão, precisamos fazer alguns passos. Exatamente geográfico que nós vimos anterior. Nós vamos buscar o batismo do Espírito Santo, que vai nos capacitar de fazer a obra do Senhor. Isso não é suficiente, irmãos. Nós precisamos chegar na plenitude, buscar a plenitude, viver de acordo com o Espírito Santo, fazer uso dos dons que o Espírito Santo nos disponibiliza, aprender a palavra de Deus no dia a dia, orar, louvar o Senhor. Isso é a plenitude, tudo que nós vimos hoje. Então, devemos andar sempre na plenitude do Espírito Santo. Não podemos voltar no estágio inicial. O que acontece quando alguém volta no estágio inicial? Vamos ver aqui. Alguém chegou aqui na plenitude, depois do batismo, começar a viver uma vida cheia de Espírito Santo, louvando o Senhor, prestando socorro, lendo a palavra de Deus, intercedendo para os outros, no dia a dia. Se começar a resfriar, se começar a relaxar, essa curva aqui, em vez de se manter como a plenitude do Espírito Santo, andando reto como sempre, vai começar a resfriar. Sai de uma temperatura elevada para uma temperatura mais baixa. Porque andar na plenitude, uma temperatura alta, a chama está acesa. Então, se a gente deixar de orar, ou orar de vez em quando, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de cantar, deixar de fazer a vontade do Espírito Santo, a gente começa a resfriar. A tendência, então, é começar a resfriar, perder tudo que o Espírito Santo deu para nós, como dons, para servir do Senhor, toda a capacitação que nós recebemos, quando a gente resfria, ela se vai embora. A gente volta de estaca zero, como alguém que nunca foi convertido. Então, irmãos, para concluir a nossa lição, o significado de
enche-vos do Espírito e tem vida cristã na plenitude, conforme a regra que nós vimos ali. Plenitude no dia a dia, todos os dias, sem relaxar. Isso envolve os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar, da nossa vida secular, o culto na nossa casa, até na sociedade. Por meio desse testemunho, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Eu botei ali, sublinhei, observar. O nosso desafio não é observar os outros. O nosso desafio não é observar os outros. O nosso desafio é observar os outros e também cuidar de nós mesmos. Se a gente já tem um comportamento inadequado, um relaxamento, um resfriamento, não adianta observar os outros. Eu tenho que sentir que agora eu estou perdendo o poder, estou perdendo a capacitação que o Espírito Santo deu para mim. Portanto, eu estou vazio, eu estou me esvaziando, mas estou cheio do Espírito Santo. Certo? Então, irmão, que essa aula traz para nós mais um crescimento para a gente poder buscar sempre agradar ao nosso Senhor, né? Para agradar ao Senhor, precisamos ter conhecimento do que Ele quer. O que Ele quer está escrito na sua palavra e o que nós estamos aprendendo hoje. Certo, meus irmãos? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Amém. Quand tout éclaire sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir. Quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. On chante
attendons jusqu'au grand jour où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Sempre, sempre Nous chanterons ton grand amour. sempre, sempre cantaremos sempre teu amor. Nous chanterons ton grand Tá. amour.